Estamos começando mais um podcast Despachadas. Eu, Mariana Dias e Suelen Radiante, trouxemos hoje um convidado mais que especial. Estamos aqui com Lucas Fonseca, vou ler aqui a bio dele, gente. Estrategista de experiência do cliente, treinador e palestrante nas maiores empresas do Brasil. Coautor do livro Experiência do Cliente, ele escreveu o capítulo 1, Criatividade, Paixão, Conhecimento e Foco. As palavras mágicas da transformação. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Uma honra, né? Estar aqui pra gente bater esse papo despachado, né? Isso mesmo. Pode falar o que quiser. Aqui tá liberado, então... sem corte, sem firula. Sem o pi. Nossa, eu fico a semana inteira querendo falar o que eu quiser, agora é o momento. Então. Agora é a hora. Agora é o momento. Coisa boa. E ó, a sua profissão ela é super importante e diferente, então vamos começar falando sobre o que é ser um estrategista do cliente. Legal, gente. Mário, o estrategista do cliente, assim, o cliente sempre esteve nos quadros das empresas falando que ele era importante. Então, muito antes de eu nascer, né? Eu tenho 38 anos, eu acho que há 100 anos atrás o cliente já era importante nos quadros das empresas, mas só nos quadros. Porque quando tinha que cortar algum orçamento, alguma coisa, salva-se a empresa e dane-se o cliente, para não falar outra palavra aqui, tá? Isso. E aí, de um tempo para cá, né, pós revoluções que a gente teve no mundo e, enfim, tudo, né, os produtos começaram a ter as mesmas qualidades, os produtos são iguais, a tecnologia é facilmente copiável. E aí entra um agente principal nisso tudo, que é o cliente com seus sentimentos. Então, o cliente, nós clientes, a gente relaciona com qualquer empresa e a gente toma decisões com base em sentimentos que a gente tem, ou de segurança, ou de insegurança, ou de confiança, ou de baixa confiança, ou de medo, ou de felicidade, ou de alegria. E aí, com essa igualdade de tudo, a gente precisa de um tempero diferente. Por que se eu vendo uma caneca e você, Suelen, vende uma caneca, por que eu tenho que comprar a sua e não a minha? Por que o cliente tem que comprar? Alguma coisa tem que ser diferente. E esse diferente é o que a gente chama da experiência do cliente, que é a soma dos sentimentos bons e dos sentimentos ruins que o cliente tem ao longo de uma jornada de compra, de uso, de cancelamento até o fim, né? Do ponto em que ele decide comprar ou contratar alguma coisa até o fim. Então, o estrategista de experiência do cliente, ele é o cara que está dentro da empresa, moldando a empresa para tomar decisões com base no cliente. Porque a gente tem que mexer em produto, a gente tem que mexer em serviços, a gente tem que mexer em tecnologia, a gente tem que mexer em processos dentro das empresas. É colocar o cliente no foco. É colocar o cliente no centro do negócio, né? Com feedbacks, com escuta ativa, com co-construção com o cliente, só que de maneira sistematizada. Porque todo mundo fala, eu escuto o meu cliente. Mas escutar o cliente significa ter rituais para escutar o cliente e tomar decisões com base naquilo que se aprendeu do cliente. Então não é algo tão trivial assim, a gente está num processo, o Brasil tem baixíssima maturidade disso, né? Eu estou aí há alguns anos fazendo isso, estou nas grandes empresas, né? Apoiando grandes empresas, não só no Brasil, mas a gente, por exemplo, a gente treina profissionais das Américas, da Europa e da Ásia, da Suzano, celulose. Então, assim, estamos em vários lugares para levar esse assunto como uma cultura de empresa que gera resultado por meio do cliente. Uhum. Lucas, vendo você explicar, né, sobre a sua profissão, eu fiquei pensando, por que o cliente ainda é tão mal atendido no Brasil? É cultural? Olha que no Brasil ainda as pessoas têm a sensação de que não é mal atendido, porque o Brasil é um país acolhedor, por natureza, né? O povo brasileiro, os latinos são mais acolhedores, então a gente acha que está tudo bem. E a gente ignora um monte de percepções que o cliente deixa. Então, é cultural, principalmente da cultura das empresas, que veio de uma cultura só do lucro, o lucro pelo lucro. Né? E tem que ter lucro mesmo, sempre vou defender o lucro. Sim. Mas você imagina que você tem uma empresa, Suelen, e você vai vender alguma coisa. Entre você fazer aquilo que você desenhou na sua cabeça com base em nada, ou com base nos seus estudos, você criou e vai empurrar para um cliente para ele comprar, e você entender ele, chamar ele para construir com você, satisfazer ele, entregar o que é melhor para ele vai comprar mais ou não? Claro que vai comprar mais. Só que o ser humano não anda sozinho, ele anda em tribo. Além de comprar mais, ele vai trazer mais gente para comprar de você. Ele vai falar bem nas redes sociais, ele vai ser um promotor, ele vai divulgar. E aí você tem muito mais lucro do que se você simplesmente criar algo e falar, vende, se você quer, bem, se você não quer, o problema é seu. O boca a boca sempre vai vender, o isso boca é fato, a boca. Né? Que é algo, eu digo assim,
né? Lá de trás, assim, antigamente as empresas não tinham nem ferramentas para poder divulgar, né? Internet, televisão, mal se fazia numa rádio. O boca a boca ainda funciona. E ele é uma grande potência mesmo, só que ele tem que ser intencional, né? O que é o boca a boca intencional? Eu não consigo prever e controlar a experiência que o meu cliente vai ter, mas eu consigo influenciar a jornada para que ele tenha uma experiência porque eu conheço ele. Até porque o boca a boca pode ser positivo e negativo. Positivo e negativo. Então, às vezes, uma Isso experiência individualizada que foi excelente para a Sueli, eu cheguei lá, fui mal atendida e meu boca a boca vai ser diferente. Exatamente. E aí o desafio que a gente tem como estrategista é fazer com que, por exemplo, a experiência boa não seja só no processo de venda, porque venda, eu tenho que vender, vendi. Então, bati meta de venda, comemorei, celebrei, vamos comemorar porque bati a meta de venda. E aí você não está olhando para outra frente. Esse cliente está ficando ou será que ele está saindo? Isso. Então, assim, você custa caro para você trazer um cliente novo. E se você não olhar para ele ao longo de todo o caminho dele dentro da empresa, ele vai embora. E ele foi embora, quando ele vai embora, fica a conta do que você gastou para ter um cliente novo. Então, a experiência do cliente, ela tem esse poder, né? Essa gestão de clientes tem o poder da gente eu não gosto das expressões em inglês, tá? Então, quase todas as expressões nisso são em inglês, mas dos meus princípios de experiência é democratizar assuntos, tornar ele fácil, tá? Então, existe um indicador que chama LTV, que no português é o valor do cliente ao longo do tempo. Então, é mais importante que eu conquiste um cliente e mantenha ele comigo 3, 4, 5 anos, comprando com recorrência e trazendo mais pessoas, ou que eu venda para um cliente, traga ele para dentro, comemoro, celebro, deixa ele de lado para me focar nos próximos e daqui 2 meses ele sai. Então, ele não deixou nada de dinheiro para minha empresa. Fidelização, né? Que é a fidelização, só que a fidelização quantitativa, ela é essa junta com a retenção. Retenção, fidelização forma esse período que o cliente vai ficar comigo dentro da minha empresa como cliente. Então eu compro uma caneca, depois eu já vou lá e compro um squeeze, aí eu compro uma caneta, aí tem um amigo do meu cliente que quer comprar alguma coisa, eu vou falar o quê? Nossa, vai lá que o atendimento é muito bom, que a experiência é boa, que o preço é justo, que a entrega é com cuidado, os produtos não estragam, que quando eu precisei de tirar uma dúvida tinham clareza na informação, que a comunicação nas redes sociais é clara, que até quando eu cancelei um pedido, cancelaram de maneira correta. Quando eu te falo assim da questão do ser mal atendido, é no sentido assim, eu penso muito no Código do Consumidor, enquanto né, nós trabalhamos na área jurídica, então eu fico pensando muito nisso, assim, é a sensação que eu tenho, né? Eu preciso vender a todo custo e o cliente pode ficar desprotegido, né? Eu não me importo, se eu compro um sanduíche estragado, né, ou que veio inadequado ali com o que eu pedi e reclamo, são poucas empresas que vão lá e substituem, ou então, se não pode, eu vou substituir, não vou te cobrar. Eu vejo que não existe muito essa política aqui, por isso que eu te perguntei nesse sentido, sabe? O mau atendimento, assim, eu não preciso reparar, eu não preciso cuidar, porque né, a gente precisa ter um código do consumidor para goela abaixo mesmo, para ver se a gente consegue o mínimo. Isso é porque a maioria dos empreendedores e empreendedoras estão focadas nos números absolutos. Então, assim, se eu tiver que devolver um sanduíche, quanto custa um sanduíche? E não quantos sanduíches vou deixar de vender por alguém que foi mal atendido. Né? Então, esse é o poder que a gente tem que enxergar e ampliar a visão, né? Uma visão holística do negócio, né? Isso é tão interessante que esse fim de semana mesmo, ontem, a gente estava numa turma de 10 pessoas, fomos comer um lanche. Chegamos primeiro enquanto o pessoal estacionava, eu estava na fila. Falei que era uma mesa para 10 pessoas. Ele falou, não tem, senta na de 4. A primeira que liberar, eu já coloco junto. Falei, beleza. Sentei na mesa com 4 pessoas. Liberou a minha mesa do lado. Veio outro garçom e encaixou um casal. Eu falei, cara, eu tô na fila, tem mais 6 pessoas comigo. Na hora que a próxima liberar. Resumindo, atendeu 2 pessoas e perdeu 6. Né? Ainda ficou com aquela experiência de má gestão de organização de fila. Isso. E às vezes tem outras mesas que cabe 2 pessoas, coloca, conversa, né? A forma com que explica as coisas também faz muita diferença. Eu tive um problema recente com uma instituição pública, né? Eu tava em casa e eu escutando um barulho de ferramenta e de água, e tá tendo muito roubo de hidrômetro, essas coisas, Sim. né? Eu falei, gente, tá roubando alguma coisa. Saí caladinho, assim, nos passos, caladinho pra saber se tava roubando, e de fato tava mexendo lá. Tava E filmando. Já tava sem na hora que eu nem filmei, que tava com as câmeras da casa, eu tava vendo tudo, né? E aí eu falei, gente, tem alguma coisa. Chamei a polícia, fui lá pra dentro, chamei a polícia. Aí eu fiquei monitorando. A hora que a pessoa saiu, tava subindo na moto pra ir embora. Aí eu falei, a polícia não chegou, vou ter que abrir o portão. Abri o portão, era a pessoa do órgão público que faz isso. E aí eu falei, mas como é que você não toca o interfone pra avisar o Não morador? avisa.
Ah, não sabia, assim, poderia ter feito, mas não fiz. Eu falei, então, eu chamei a polícia e fiz isso, tal, tal. Aí, como o meu dever como consumidor e como cliente, ele é muito sério, é um princípio, um propósito meu de melhorar a vida do povo brasileiro, assim, das pessoas por meio da experiência, eu fiz abri um chamado lá na instituição, no órgão, para contar esse caso e que deixasse registrado que, independente de lei, se pode ou não pode, a resposta foi, entendo, mas a pessoa, esses técnicos nossos têm o direito de fazer isso sem avisar o morador. E aí eu mandei para um secretário que é amigo meu, falei, olha o quanto a experiência é ruim, porque eu não estou questionando a lei, eu estou questionando o bom senso de você tocar e trazer insegurança para alguém num contexto em que está tendo muito roubo. Então qual é o problema de você tocar o interfone e falar, vamos mexer aqui para trocar o relógio? O problema é órgão público. Vamos falar a verdade? Se a empresa privada não está preocupando com o Código do Consumidor, imagina o ente público. Por favor, é a pura realidade. Isso aí, né, a gente quase implora para ser atendido. Imagina ser bem atendido por um órgão público. Mas daí, Sueli, assim, é porque minha cabeça é tão viciada nesse assunto de cliente, de ser humano, assim, da cabeça que, para mim, independente de ser público ou privado, é impensável você gerar um sentimento ruim em alguém, que é algo que você poderia ter sido diferente apertando um botão. Mas aí entra a cultura, né? E aí vem a cultura. E a resposta que a pessoa me deu, a resposta protocolar de algo que era um ser humano. Aí, beleza. Às vezes essa aí uma pessoa, né? Não, é isso que eu ia falar. Essa foi uma pessoa e essa é aquela que será substituída por uma inteligência artificial. Com certeza. E às vezes vai ser até mais bem atendido. E precisa ser. Aí às vezes vai entender até melhor que essa aí vai ser, porque ela não tem a capacidade de se conectar com um ser humano, entender um sentimento para gerar uma resposta. E mesmo que não fosse mudar nada, se ela simplesmente respondesse, desculpe, o senhor tem razão nesse caso, vamos orientar melhor nossos prestadores, pronto, o cliente já está satisfeito. Isso é a gestão estratégica de experiência do cliente de maneira sistematizada. O que a gente faz com os feedbacks? Então, esse feedback que eu dei é só um. E tem a maioria das pessoas não dão. Qual é o nosso compromisso enquanto consumidor com aquilo que é o compromisso com a melhora real? Ah, Lucas, mas não dá para fazer milagre, só você reclamar. Mas não importa o que os outros façam, importa o que eu contribuo com o meu pensamento. E eu quero contribuir para essa melhoria. Fiz o que eu pude, deixei um registro de um feedback que provavelmente não vai servir para nada, mas eu me sinto bem em contribuir com a população de um jeito que para mim faz sentido. Isso vira conteúdo para me pôr nas minhas redes sociais de maneira educativa. Porque a gente tem que ter esse comportamento, né? Educativo significa, eu posso pôr a marca da empresa, eu coloco marcas de empresa e a minha postura lá dentro como um cliente que acredita, como um ser humano e um profissional que acredita na melhoria contínua das coisas, na evolução, eu falo, ó, a empresa X teve esse comportamento, o que eu faria no lugar dela, como eu faria e o que vocês, outros empresários, deveriam fazer em caso disso. Inclusive, Lucas, eu te acompanho nas redes sociais, a gente sempre vê a sua orientação com um toque ácido, que é a sua característica, né? Você não tem medo de enfrentar e colocar um posicionamento. Enquanto palestrante, já teve algum momento na palestra, em determinado local, que você teve que recuar, que você se arrependeu da maneira que você deu uma cutucada na galera? Não, nunca tive, ainda não. Já aconteceu uma coisa que foi muito legal. Eu fui contratado por uma gigantesca empresa no Rio de Janeiro e eles contrataram o meu dia. Então eu fiquei lá, fiz 3 palestras, um podcast, gravações institucionais, fiquei o dia inteiro lá nessa empresa. Faltavam uns 2, 3 dias para eu ir. A contratante me liga, eu estava em Uberlândia ainda, e fala assim, Lucas, vai ter um diretor lá que ele é mais ranzinza, que ele é mais cabeça fechada, então você não pode falar algumas coisas e tal. Aí eu falei assim com ela, minha amiga, de coração, se você quer que eu fale o que o diretor precisa ouvir, economiza o dinheiro e põe o diretor para palestrar, não precisa ser eu não. Eita. Porque não precisa nem de eu sair daqui e tá tudo bem, eu não ligo, porque eu não ligo para dinheiro que não é justo, não ligo para remuneração que não é correta. Então se não vai fazer bem, tá tudo certo, eu devolvo o dinheiro e você faz com ele. Você não estava ali para afrontar, você estava fazendo o seu trabalho. Porque se não precisa de alguém de fora para falar, quem tá de dentro continua falando, só que não tá dando resultado, senão não tinha chamado de fora. E aí, gente, acredita o que aconteceu? Ela falou, não é bem assim, não sei o que. Eu falei, tudo que eu queria, eu falei. Quem foi a primeira pessoa da fila para me dar um abraço no final? O diretor Ranzinza. Isso que eu ia dizer, porque eu falo assim, imagina o porra que seria você chegar lá e ficar falando o mesmo do mesmo.
Sem instigar, sem, né, trazer algo novo, um A conteúdo visão de fora, né? interessante. Isso. Aí não faz, E não eu ia sou fazer muito sentido provocador nenhum. mesmo, assim, eu provoco bastante, né? Nas redes eu queria provocar até mais, né? Mas assim, eu Pois faça. não, e não é por Vou não processar, fazer. tem advogado pra te defender. Aí, ó. Então, assim, mas o nível de consciência das pessoas em relação ao assunto é muito pequeno ainda. Então, assim, tem coisas que eu trago mais profundidade numa fala que ninguém entende nada, Fato. né? Então, assim, as redes sociais é um ambiente onde eu tenho que colocar aquilo que as pessoas entendem pra gente aumentar o nível de consciência para depois dar os próximos passos, né? As palestras já é um pouco mais profundas, os treinamentos são mais profundos e a mentoria corporativa que eu dou em grandes empresas aí é profundidade forte para valer, né? Uhum. Lucas, tem uma frase que eu estava vendo aqui: não se apaixone pelo seu trabalho. É uma frase que você costuma usar bastante. Ela liberta ou ela aprisiona? Eu gostaria de falar assim, pensando na visão do workaholic, tipo eu, assim, que eu sou apaixonada no meu trabalho, assim, trabalho muito, tô sempre procurando alguma coisa. Me explica um pouco dessa O frase. que você mais gosta no seu trabalho? O que eu mais O gosto, que você sente satisfação quando acontece o seu trabalho? Assim? O que você... ganhar. Ganhar. Nas Ganhar as causas que ela causas, porque eu sou atua. advogada, né? Isso. Eu tenho satisfação de ganhar. Ganhar por quê? Pra quem? Assim, Pra mim. Pra você e seus clientes. Mas eu falo assim, pensando em mim, eu falo assim, por mim, porque é um reconhecimento do meu trabalho, de anos de estudo, né? Tipo, ter um êxito. E aí, consequentemente, também pro meu cliente, né? Ter um êxito. Então, Isso. era essa a resposta que eu queria. Quando eu trago essa mensagem, não se apaixone pelo seu trabalho, apaixone pelo impacto que o seu trabalho gera, que é a continuação dela, significa que você é advogada e você tem satisfação pelo êxito. Só que se você fosse um atleta, você também teria a satisfação pelo êxito. Então, o propósito, o impacto está muito ligado àquilo que é o benefício que o seu trabalho gera, que não necessariamente precisa ser feito da maneira que ele é feito. Então, vou explicar. Eu já palestrei para uma empresa que 37 mil pessoas me ouviram ao mesmo tempo. Né? Posso falar o nome dela? Riachuelo, Claro. telões no centro de distribuição, Que legal. tudo. E um dia eu estava pegando um aplicativo, né? Um carro de aplicativo, e aí era uma mulher, que era motorista, a gente começou a conversar em Uberlândia, começou a conversar, e aí eu falei alguma coisa de segurança, do trânsito, essas coisas, que eu fico muito fora, muito em São Paulo, muito no Rio, eu tenho medo, né, assim, da segurança. E aí ela comentou alguma coisa, no final ela perguntou o que eu fazia, porque eu viajava tanto, eu contei que eu fazia palestras, treinamentos e tal, e ela começou a fazer umas perguntas, eu fui ajudando ela e tal. Chegou na porta da minha casa, que ela foi me deixar, eu agradeci, ela virou de costa, né, e continuou a conversa comigo, e ela perguntou se eu já tinha sido, se alguém já tinha me dito que eu era a resposta para as orações dessa pessoa. Olha que Então, legal. quando eu me apaixono pelo meu propósito e pelo impacto que ele gera, eu continuo gerando impacto independente de estar num palco ou não. Então, o Uber, naquele momento, representou mais do que o palco com 37 mil pessoas. Então, se o meu propósito está muito ligado a gerar um impacto de ativação das pessoas para que elas enxerguem um caminho que quase ninguém vê, que elas podem enxergar e que elas não estão vendo, eu posso fazer isso sendo palestrante, eu posso fazer isso sendo dono de um restaurante, eu posso fazer isso sendo um gari, eu posso fazer isso sendo um videomaker, eu posso fazer qualquer coisa, desde que gere um impacto nas pessoas. Então, quando eu falo essa frase, é que eu não sou apaixonado por ser palestrante, aliás, nunca fiz um curso de palestrante, e palestra para todo lado, né? Não sou apaixonado por essas coisas, porque essas coisas são temporárias na minha vida. Mas o impacto que eu posso gerar com a minha vida não é temporário. Então, quando a gente descobre isso, qual é a nossa chama, né? O que aquece a gente, eu posso fazer 1000 coisas que eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Não, entendi. Pensando nessa perspectiva, aí eu já, assim, eu complemento a minha resposta, né? Seria justiça. Porque é algo que me motiva, assim, é o que me faz levantar da cama, né? Eu amo ganhar, eu tipo, não aceito menos que isso. Tudo é um perfil, né? Eu sou muito competitiva, em primeiro lugar comigo, né? Então, a questão, assim, da justiça seria pra mim, nesse sentido do que é relevante, assim, num sentido de vida, né? Faz todo E sentido como o que você advogada, disse. você Aí eu consigo... busca a justiça. Isso. Mas se você não fosse advogada, tem outras formas de você fazer Isso, o que é de justo. alguma forma eu ia encontrar esse propósito. Você poderia ser médica, e se você fosse médica, você falasse, nossa, essa pessoa está Sim. sofrendo tanto, é justo que a gente prolongue, né? É óbvio que isso aqui é muito mais polêmico, né? A questão da saúde, mas assim, é justo sim. ou não é justo, né? Enfim. Eu entendo a frase, porque na verdade a gente não é se apaixonar, né? Porque a gente tem que amar o que faz, né?
Não tem, assim, no sentido, assim, de ter aquela vontade de levantar da cama pra poder, Então, né? mas se Porque você é ama, árduo, né? mas se você ama o impacto que você gera, você vai ter a vontade de levantar da mesma Isso, forma. É. fez todo sentido, Essa frase tem uma vírgula, não é um ponto final, né? né? Gostei muito. E E tem uma com... razão, depois no final eu conto a razão dessa frase e de tudo Ó, isso. já gostei. É dando os bastidores. É, E quero saber, inclusive com relação a esse impacto, o que que você fala para as empresas que acha que entrega a experiência do cliente oferecendo Wi-Fi, cafezinho e uma ficha, avalie o nosso atendimento. e falando na ficha que se você não gostou, denota 8, se você achou mais ou menos, denota 9, se você Tem uma farmácia que faz isso. adorou, toda denota hora, 10. né? Tem farmácia, Fica apertando, assim, a cara. Eu sempre apertar com raiva, só porque eu tô com raiva de apertar, a né? farmácia, assim, é comum, o monitoramento da experiência ele é muito positivo para as empresas, mas desde que seja feito de maneira correta. As concessionárias, por exemplo, em sua maioria, eles tiram a nota, existe uma métrica que é o NPS, né, que é Net Promoter Score, que é de 0 a 10, quanto você recomenda. E tem algumas classificações, de 0 a 6 é um cliente detrator, 7 e 8 é um cliente neutro, e 9 e 10 é um cliente promotor. Pro cliente, ele não tem que saber essas classificações, ele tem que simplesmente dar nota. Só que tem empresas que manipulam o resultado. Te direcionam. Então tem empresa, tem concessionária. Quando vocês forem concessionários, depois vocês Vou me falam. reparar. Tem adesivinho lá pregado. Se você não gostou, dê nota 8, 9, se foi mais ou menos, e 10 se você gostou. Ou seja, essa nota sempre vai ser ou 8, ou 9, ou 10. Sempre vai ser alta. Então, o cafezinho, essa ficha, essas coisas, elas estão muito ligadas a um elemento da experiência que é o encantamento. Só que o encantamento ele é vazio se ele não tiver sustentado por processos que façam essa pessoa resolver o problema dela com aquela empresa. Então não adianta, por exemplo, eu ir numa oficina mecânica, servirem um cafezinho, fazerem tudo para ser muito agradável e o carro não ficar bom. E eu sair de lá, o carro tá fazendo barulho. E eu ligo para eles e falo, não, já não é problema meu, você já saiu aqui de dentro, acabou. Você Né? já não estava feliz aqui dentro. Então existe uma... Na teoria, é uma pirâmide. Mas eu fui atender um dos meus clientes, que é a Volkswagen, e aí eu transformei a pirâmide numa engrenagem, que eu acredito mais, tá? Com 3 pilares da experiência. O primeiro delas é o sucesso, o segundo deles é o esforço, e o terceiro é o bem-estar, que é essa satisfação e esse encantamento. Então, por que eu fiz uma engrenagem? Porque uma engrenagem, quando ela está colocada nos lugares certos, quando roda um, roda todos. E a pirâmide dá essa sensação que se você já atingiu o primeiro, já está ótimo. O segundo é um pouco a mais. E não é verdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que atingir, que as empresas têm que atingir, é o sucesso operacional, funcional daquilo que se faz. Adianta eu comprar uma caneca e eu não consigo beber água nela, porque ela é tampada? Porque ela faz de conta que ela é tampada? Uhum. Não vai resolver. Adianta eu comprar um passador de slide e ele não passar o slide? Isso é o óbvio. É o óbvio. Então, isso é o funcional. Adianta eu comprar um celular para tirar foto, porque eu sou um influencer que tiro foto e não ter câmera, e a câmera não funcionar? Mas o encantamento faz parte. O encantamento ele é a terceira parte dessa história, né? Porque tem que ter uma função, satisfazer a função, né? O sucesso, com o menor esforço possível para chegar no bem-estar, que é o encantamento. Tanto que tem eu já até comentei aqui em outro podcast, tem um livro que ele é muito difundido em todo mundo aí que vai estudar cliente, que é o jeito Disney de encantar Sim. clientes, né? Que traz toda aquela magia, e que ainda assim, no caso da Disney, o encantamento é tão grande que a pessoa se sujeita a ficar 2h30 numa fila em pé no sol e tá feliz. Eu sou amigo de pessoas que dão aula no Disney Instituto lá, que fazem muito conhecedores da metodologia da Disney, e o que menos tem lá é o encantamento vazio. Lá é tudo muito processual. Então, eles são muito treinados com princípios de experiência que fazem com que as pessoas se encantam de verdade mesmo diante de insatisfações, né? Inclusive, tem um vídeo famoso aí da Disney recente que um cara atravessou uma barreira de segurança para pedir a moça em casamento e os seguranças abruptamente tirou eles lá de uma maneira bem bruta. E aí o posicionamento da Disney é claro. O nosso princípio número 1 é segurança. Se ali tá proibido e você não tem que entrar, você não vai entrar. Mesmo que estrague o seu show. Mas o americano é meio doido. Eu fui retirado de uma fila da Disney. O que a senhorita Porque fez? eu só joguei água na minha coleguinha, assim, sabe? Era aquelas montanhas-russas de água, aí a gente começou a jogar água assim, na outra coisa de brasileira. A gente gosta da farra, né? Gosto da A menina barca. foi expulsa.
E os brasileiros são os que mais Entendeu? voltam na Disney, né? Então, mas o povo lá, eu acho que os americanos são meio... Radicais. Meio radical, meio... Eu ia falar outra palavra, não. Pode. Meio biruta. É. A biruta você pode falar que eles nunca vão saber o que é, então... Tá fácil. Eles são meio birutinha. Mas pegando esse gancho da Mari, o que falta, então, para as empresas encantarem seus clientes? É ego, é medo, é falta de pessoas qualificadas, falta de conhecimento técnico? Conhecimento. Estratégia de conhecimento, é entender o que é o cliente, quem é seu cliente, o que é seu cliente. Não é ganhar a qualquer custo o cliente, né? Tem cliente que não serve mesmo pra gente, tem cliente que não é pra gente. Aquele cliente que... imagina que eu tenho uma empresa que atende só de pequenas empresas, aí vem uma grande. Eu não estou preparado para atender aquele cliente. Vai dar errado, ela vai reclamar de mim, porque eu não sou uma empresa preparada para atender aquele cliente. Então, estratégia é o que falta. É os líderes das empresas, os líderes comprarem a ideia do cliente no centro de maneira prática e não só discurso. Porque o discurso, eu desafio qualquer líder que fala em qualquer lugar, em qualquer microfone, em qualquer plateia, ele ter coragem de ir lá e falar que o cliente não é importante. Ele sempre vai falar que é importante. Sempre vai falar, mas na prática precisa ser importante. A minha especialidade, gente, é mudança de empresa. Sabe, minha última experiência foi na Alelo Refeição, Alimentação, antes de fundar a minha, né? Há uma semana atrás, eu tava ouvindo o ex-CEO da Alelo, vendo um vídeo do ex-CEO na minha despedida, no dia que despediu de mim. E aí eu fiquei emocionado, porque ele falou assim, tem pessoas que passam pelas empresas, ficam anos nas empresas e não deixam nada. E tem pessoas que ficam muito pouco tempo e transformam. E o que você fez aqui foi exatamente isso. Fiquei só 2 anos lá, porque tem que ter muita coragem para peitar aquilo que já é feito. Sabe? Ele cita lá, assim, você com certeza discutiu com muitos colegas por causa de algo que era bom para a empresa e para os clientes. Ele vai citando várias coisas que eu fiz para confrontar uma cultura que já existia. Uma cultura... a Alelo é uma empresa muito boa, então assim, muito acolhedora, cultura muito forte, mas não tinha essa cultura de clientes com essa força. Então precisa que as empresas, independente do tamanho, Eu ia te perguntar isso agora. não, Independente do tamanho. As pessoas acham que gestão da experiência do cliente é para empresa grande. E aí é uma outra visão, não é para empresa grande, empresa pequena, é para empresas que têm cliente. Se tem cliente, né? Serve para mim que estou lá no meu escritório com 4 funcionários, isso serve. É porque existe uma estratégia. Qual que é a estratégia do podcast Despachadas? A Mari, quando ela me convidou, ela falou assim, lá a gente adora polêmica, tá escrito, inclusive, a gente adora polêmica. Então, assim, vocês têm uma estratégia clara, uma estratégia de não medir, de não podar palavras e frases. Então, isso é uma estratégia. Então, não adianta, por exemplo, vocês que são representantes do podcast, se vocês têm essa estratégia e vocês vão para as redes sociais e tudo que vocês fazem é colocar pi, não tá desconectado? Total. Então, e as empresas que prometem que são muito rápidas, mas quando vai para um atendimento e fica passando de um para o outro e nunca resolve. Burocracia é desconectado. Demais. Então, as empresas precisam ter esses que a gente chama de princípios de experiência. Né? Eu, por exemplo, na minha empresa, um dos meus princípios é a linguagem democrática, simples. Quantas vezes eu já usei analogia aqui para explicar coisas que eu estou falando? Quantas vezes um dos meus princípios é a personalização, é ultra personalizado. Eu gasto muito esforço para mandar uma proposta com a chance de fechar aquela proposta 70% maior do que se eu fizesse algo padrão. E os meus clientes recebem vídeo personalizado em cada proposta que nem fechou nada ainda, com toda a linguagem da comunicação das propostas que remetem àquela empresa, com o nome das pessoas que estão falando comigo. E aí isso aumenta muito a chance, porque é meu princípio enquanto empresa. Mas o tal do personalizar o atendimento é tão inteligente, porque você tá dizendo o que para outra pessoa? Você é importante. Você é mais importante do que o todo. Você é diferente, né? Eu estou olhando para você, então isso toca lá no coração do cliente. Sueli, né? Eu trabalho com educação. Então, assim, parte das propostas, quando a gente vai fazer uma proposta de treinamento, eu sei dentro da proposta qual parte que a pessoa vai usar para juntar com outros materiais para defender isso para a diretoria. Então, na hora que eu ponho esse pedaço da proposta, são os slides mais bonitos, que tem a marca do cliente, não tem a minha, porque eu quero que aquela pessoa defenda como sendo dela. E aí eu elevo o ego dela lá dentro para que ela vença lá dentro. Quando a gente vai receber prêmio com cliente, essas coisas, eu sou só o fotógrafo. Eles me chamam para ir pro prêmio e falam, sou videomaker agora, eu não subo, porque o protagonista é você.
Então, isso faz parte dos princípios, mas tem empresas concorrentes minhas que não têm esse pensamento. Então, a proposta chega Eu acho genial. Chega em 10 segundos a proposta da pessoa, porque ela só mudou o nome da empresa e o preço, talvez, se for alguma coisa que dá para mudar o preço. A minha é um nível de detalhe muito grande. Então, eu fecho muito negócio, mas eu fecho muito mesmo dos negócios que eu entro para vencer, porque eu tenho um princípio que eu acho que todo mundo deveria ter, que está ouvindo a gente aqui, todo mundo. Se o seu trabalho, se a sua empresa, se vocês como advogada, se o podcast, tudo aquilo que envolve qualquer tipo de negócio, for resumido a uma planilha de Excel, você não é diferente de ninguém. Você vai ser comparado por preço. Então, eu não admito, dentro da minha empresa, que qualquer proposta nossa seja colocada numa planilha de Excel como um símbolo de 3 orçamentos que vençam o mais barato. Você não tem um preço, você tem um valor. Eu tenho um valor. Não é licitação. Não é. Então, assim, Mari... Nossa, isso aí, é bem isso, Mari. Não é licitação, não é é prestação de serviço. Isso. Não, Excelente e isso faz essa muita diferença. fala. É por isso que as pessoas ficam assustadas. Lucas, como é que você mora em Uberlândia? Até pouco tempo meu escritório na minha casa, fechando negócios com empresas tão grandes, né? Eu fecho Suzano, Itaú, GetNet, Riachuelo, Boticário, XP, Banco do Brasil, vou estar agora de novo. Enfim, tanta empresa grande, mas é porque existem coisas que não é sobre o tamanho da empresa, é sobre a intenção que se coloca num posicionamento muito claro. Então eu defendo muito o marketing da diferenciação, né? Que tudo pode ser diferente. Gente, olha, a última história aqui, antes de eu te passar a palavra. Eu tava com o meu professor de inglês, que a gente não conseguiu fazer aula online. Eu falei, não, sábado, 8 horas, vamos pro Parque do Sabiá. Então a gente vai fazer uma volta falando só inglês. E aí fomos fazer a volta falando só inglês. A hora que acabou, para falar português? Pode. Fomos tomar uma chance, né? Açaí, água de coco? Água de coco. E ele também tem um espetinho em Uberlândia. E ele falou, cara, mas como é que diferencia no espeto? Como é que diferencia no espeto? Eu peguei, falei assim, deixa eu abrir seu espetinho aí. Aí ele abriu, falei assim... Você já entrou em algum espetinho do iFood que tem escrito assim, mimo para crianças, papel de colorir grátis. Tem criança em casa? Então esse mimo é para você. Adicione esse item grátis ao seu pedido e receba um papel super divertido para colorir. Joga na internet, na inteligência artificial, faz espetinhos para ser colorido. E agora todo mundo que tem criança que pediu o espetinho vai receber uma caixinha de lápis de cor, de giz de cera com o espetinho. Porque é tão difícil você comer com criança pulando em cima de você que ela pode ficar colorindo. Então você está conquistando os pais com algo que conquista as crianças, que é lúdico. Então você vai construir essas imagens com mensagens que os pais adorariam ter, por exemplo, seja educado, joga o papel no lixo, o plástico é para reciclagem, faz isso tudo e manda. Ele falou assim, mas como é que eu vou pagar isso? Eu entrei lá no Google, 200 caixas de giz de cera mini por R$206, então R$1 cada caixa. E o papel você vai imprimir por 10 centavos na sua impressora. R$1,10 você não consegue recuperar pelo tanto de cliente que vai voltar, pelo tanto de cliente que vai, às vezes, postar isso aqui, porque ninguém nunca recebeu numa embalagem do espetinho um papel para colorir, que já acontece em alguns restaurantes, mas não... Isso, cafeteria... Mas não delivery. Não delivery. E não um espetinho no bairro, que ninguém espera. Que demonstre uma consciência maior do que só vender um espeto. Uhum. Então tem como diferenciar qualquer tipo de negócio, desde que você seja autêntico, que você tenha uma inspiração por trás do seu negócio, E criativo que você também, seja né? claro e que você seja consistente. Uhum. Tá? Então não adianta a gente ser criativo só uma vez. Tem que ser A gente sempre. tem que ser criativo sempre. Isso. E esse é o tema do meu livro que vai sair nos próximos 3 meses aí. Ó, eu quero, hein, ler esse livro. É o livro que está saindo pela editora Buzz, né? Que é uma Legal. editora reconhecida no Brasil, do Flávio Augusto, sabe? Sim. E o livro, ele tem 2 partes. Ele é um livro que começa com o Seja. Então, seja a criatividade, porque eu defendo muito isso. Eu não posso falar para você de criatividade se você não perceber minha criatividade. Como é que você vende algo que você não é? Então, exatamente. Então, seja a criatividade, seja a generosidade, seja o espelho, seja a autenticidade, já falei, né? Seja, esqueci, o impacto e, por fim, seja a experiência. Aí entra a segunda parte, que é como é que as empresas constroem experiência. Aí é o como. Primeiro Aí é o como. seja, depois como. Interessante. Ô, Lucas, e você estava falando do protagonismo humano. Como fica esse choque? Como o protagonismo humano choca com uma liderança engessada, uma liderança até retrô para os dias de hoje? Ô Mari, para mim os limites que a gente coloca são frutos da nossa própria cabeça, sabe? Então, assim, uma liderança que às vezes ela é muito, muito atrasada em tudo,
muita gente olha pra ela, a maioria olha pra ela e fala assim, nossa, mas ela é muito atrasada, eu não consigo fazer nada. E tem outras pessoas, como eu defendo, que ela tá precisando de mim pra mostrar pra ela um outro caminho. Então o protagonismo pra mim o protagonista, se a gente olhar no dicionário, é aquela pessoa que tem a capacidade de influenciar um resultado. Só que a maioria das pessoas são fracas e elas tomam um não e elas dão pra trás e jogam aquilo como se fosse culpa delas. E, na verdade, elas têm que enfrentar com criatividade. Ou a culpa é do mundo, né? E ela não pode fazer mais nada e se vitimiza e pronto. Então, por que nas empresas todas que eu passei, eu saí de lá com essa mensagem de que eu rompi um monte de barreira que não era rompido? Por causa da mentalidade. Quando eu falei aqui para a Suelen que eu tenho uma missão muito forte de ativar o que as pessoas não enxergam nelas mesmas, é porque eu enxergo que as pessoas conseguem romper barreiras. Né? Mas elas vão ter que ser inteligentes, elas vão ter que ser estratégicas. Uma vez perguntaram para mim assim, Luca, eu tava numa palestra fazendo e falei assim, durante um tempo eu tinha a sensação na empresa que eu tava lá atrás, que eu só fazia reunião com o espelho, que só eu queria me ouvir, ninguém queria me ouvir. E aí o diretor dessa empresa falou assim, você não cansava de se olhar no espelho? E aí na hora me veio a resposta, não cansava, porque todas as vezes que eu tava diante do espelho eu tava com uma roupa diferente. Então a minha estratégia era diferente, a minha forma de abordar era diferente. Né, eu tive processo assim, de ter embate com o diretor financeiro que depois eu conquistei ele de um jeito tão forte que depois, quando a gente teve que tirar o orçamento, ele falou, não, desse aqui você não mexe nos outros, mas não mexe nele. E essa é uma das maiores dores dos profissionais de experiência do cliente, é que quando tem um corte de orçamento, corta deles, porque vendas é muito mais glamuroso, né? Só que manter clientes internos felizes comprando mais é mais barato. Então precisa ter essa demonstração do que fazer para romper isso. Então eu acredito muito em rompimento. Quer fazer mais uma pergunta ou eu continuo? Pode continuar. Da onde vem essa mentalidade, Mário? E Suelen, eu rapidamente vou contar aqui, tá? Eu, com 9 anos, eu tive... era dia 27 de março, eu tinha 9 anos, né? 2 dias antes do meu aniversário, os meus pais chegaram correndo em casa. E ali descobrimos ali uma leucemia do meu irmão. Então meu irmão teve uma leucemia, 93% do corpo dele dominado pelo câncer. E a gente precisou fazer o tratamento, né? Eu tinha só 9 anos, não entendia nada. Não tinha Google na época. Mas sabia, né? que era grave. Sabia que era grave. E durante 2 anos e meio de quimioterapia e radioterapia, tudo que eu pedi a Deus era que Deus me desse essa leucemia. Não por altruísmo, né? Porque 9 anos a gente não tem essas coisas ainda muito maduras, mas porque meus pais só davam atenção pro meu irmão. Né? Então, assim, na Páscoa eu lembro dos meus pais sentarem comigo e com a minha irmã e falar assim, ó, não tem ovo de Páscoa, porque a gente tá faltando até comida. A gente passou fome, de verdade, né? E meu irmão ganhou 18 ovos de Páscoa, porque tava internado e todo mundo levava ovo de Páscoa pra ele, né? Então eu fiquei 2 anos e meio pedindo a Deus todo dia, eu quero ter leucemia, causando um sofrimento muito grande ali, né, dos meus pais, em todo mundo. A gente teve a notícia boa da cura, ele foi curado, só que 2 anos depois a doença voltou, com 98% do corpo dele dominado pelo câncer. E aí os médicos falaram que não tinha mais salvação, pelos métodos tradicionais, né? Então ele teria que fazer um transplante de medula óssea. E aí a chance de encontrar doador é muito pequena, né? Entre irmãos, 15%, 20%, algo assim. A gente foi fazer os testes, né? E no dia do Natal, daquele ano dos testes, veio a resposta, né? Uma das primeiras famílias a ter 100% de compatibilidade. Os 2 irmãos 100% compatíveis com ele. E aí uma surpresa linda, maravilhosa, né? Meus pais chegaram pra mim e falaram, tá vendo, Lucas? Essa hora chegou. Agora você vai salvar seu irmão. Né? Você não teve a doença, agora você é o super-herói que vai salvar. E eu, fofoqueirão, contava pra todo mundo. Vou salvar meu irmão, vou salvar meu irmão, vou salvar meu irmão. Eis que escolheram a minha irmã pra doar. Por uma questão técnica. Então, você imagina... Te tirou o protagonismo você imagina de novo. 3 irmãos aqui, né? Aí um tá doente e eu e minha irmã na lama aqui, do amor, assim, né? Não de maneira intencional, Sim. mas de repente minha irmã muda pro lado de cá, ficou só eu aqui, né? Aí eu me ferrei pela 2ª vez, 3ª vez, não tem valor isso pra mim, a vida, né? E aí eu comecei a falar, cara, eu preciso ser diferente pros meus pais, meus pais precisam me enxergar, né? Alguma coisa, era uma dor de infância mesmo, eu tive uma depressão silenciosa com 13 anos, né? Então eu comecei a enxergar qual eram as minhas potências, né, pros meus pais e tudo, e eu comecei a crescer, então eu fui pro mercado de trabalho e eu não conseguia enxergar as pessoas, o trabalho como todo mundo enxerga, só meta, só resultado, mas eu batia todas as metas e tinha todos os resultados por um outro caminho, que era o caminho de ver nas pessoas que geravam os resultados aquilo que elas tinham como dor que travava elas. Por que você não tem coragem de falar com o presidente da empresa sendo você um estagiário? Por quê? Desculpa, eu vou falar despachado aqui, eu falava para as pessoas e falo em palestra, o presidente faz cocô igual você.
Adorei. Ele vai fazer, ele é um ser É. humano igual você. Às vezes o que ele mais precisa é de alguém como você para falar, só que ninguém tem coragem. Porque você fica 3 semanas criando um relatório para mostrar para ele em 20 minutos. E quando ele fala assim, não, eu preciso de outra visão, você não tem coragem de falar para ele assim, mas eu demorei 3 semanas. O que você quer tirar para eu colocar? Eu fiz isso demais. E isso tem um efeito diferente do que as pessoas pensam. Acha que você vai Se perder o emprego. posiciona. E na verdade eu ganhei mais emprego, ganhei mais moral. Mas meu cérebro foi treinado para conquistar por causa dos meus pais, por causa de tudo. Então, quando meu irmão fez o transplante, ele ficou 3 meses em coma, o fígado explodiu, os rins paralisaram, tinha 1.700 pessoas na frente esperando um leito. Meu pai, que é um eletricista, não tem curso superior, foi para Brasília, sentou na mesa do vice-presidente da República, conseguiu sentar, foi para o ministro da Saúde, foi para o Congresso Nacional defender a lei do transplante para que meu irmão pudesse fazer o transplante, né? Conseguisse vaga numa situação tão crítica que era a dele. Para mim, não existe não. Existe como eu vou buscar o sim. E seu pai, sem estudo, te mostrou Sem estudo isso. mostrou isso. A minha mãe, que tem uma característica diferente, meu pai foi o leão que foi para enfrentar. A minha mãe foi a leoa que acolheu a galinha, né? Que acolheu os ovos e fez a nossa família ser a única daquele período da Unicamp em que não se separou. Porque os homens são, em sua maioria, babacas. Porque quando vem uma doença, eles vão embora e deixam a mulher com os filhos. Então, a única família que sobreviveu àquele período do transplante de medula óssea foi a minha. Porque meu pai foi pra guerra, minha mãe foi acolher a gente, minha irmã doou a medula e eu tava ali, isolado ali, né? Não tinha nada pra fazer ali, não. E aí veio a mentalidade. Então, quando eu sofri muito querendo doar a medula pro meu irmão, e depois ninguém me chamava pra doar, que eu sou cadastrado no banco de medula e tudo, veio uma luz. Falei, gente, eu comecei a estudar. Eu falei, ó, quando eu dou, por exemplo, um rim pra Mari, ela tem o meu rim. Mas quando a minha irmã doou a medula pro meu irmão, o meu irmão passou a produzir o sangue dele e não o sangue dela, estimulado pela medula saudável dela. Então, eu descobri que a minha missão é doação da medula mental. Medula mental significa eu ativo as pessoas, estimulo para as pessoas produzirem a própria mentalidade delas que está guardada, através de um estímulo como foi a medula do meu irmão, da minha irmã para o meu irmão. Então, por isso que para mim, transformar a cultura, transformar pessoas, tem uns que vão ser mais difíceis, tem uns que vão ser mais fáceis, mas alguma mensagem você deixa. Então, o princípio que eu acho que todo mundo deveria ter não entre na vida de alguém que seja por um único encontro, se não for para você deixar algo potente para essa pessoa pôr a cabeça no travesseiro e pensar um pouquinho. E o não, às vezes, ele é um limitador, né? Mas ele pode ser um impulso... Como é que é? Impulsionamento. Impulsionamento, não. Eu ia Trampolim, né? É um trampolim. Você vai lá não para era baixo outra e sobe, né? Impulsionador. Impulsionador da pessoa. Porque no seu caso, impulsionou, né? Te transcendeu, na verdade, para esse lugar que você tá aqui hoje com essa história tão bacana. E eu sofro com os nãos, eu tenho vários nãos. Eu sofro como um ser humano, tem vezes que eu recebo não que eu fico 2 dias calado em casa, porque é o tempo que eu preciso voltar de novo, sabe? Normal, mas eu volto. Isso é importante, porque você está trazendo sempre uma perspectiva positiva. Então, eu vou romper com aquele diretor e vou trazer ele o lado melhor e ele vai me ouvir e eu vou conseguir mais emprego. Mas e quando você é frustrado nisso? Quando mesmo que você tenha um bom posicionamento, um bom argumento, o seu superior chega e fala, sinto muito, não, e não quero te ouvir. Você já viu uma imagem que roda muito na internet, que é um passarinho em cima de um galho, e fala assim, ó, esse passarinho não tem medo que o galho se quebre e ele caia, porque ele não confia no seu galho, ele confia nas suas próprias asas. Então, Mário, eu defendo que a pessoa que se posiciona, ela tem que se posicionar com força, com conhecimento. Eu estudo o tempo inteiro. Esses dias a Carol, minha esposa, postou um vídeo meu na cozinha lavando louça com o celular plugado no negócio e eu estudando. Então, assim, não dá pra eu... Eu te vejo na madrugada Madrugada, também. escrevendo artigos, fazendo coisas, eu estudo o tempo inteiro. E mesmo assim, ainda dedico muito aos meus filhos, você deve ver também, o quanto eu tô com eles. Então, assim, não dá pra gente se culpar quando você tem clareza da sua competência. Então, quando o diretor, você bate, o diretor não tá lá, gente, qual é o problema que você tem de demitir-se daquela empresa? Não é pra você. Porque tem muita empresa para você trabalhar. Essa história de que tá faltando emprego para quem é despreparado e que não tem coragem de enfrentar essas coisas. Eu era assim, 19, 20 anos, decidi sair de uma empresa que eu trabalhava, nem lembro o que era, e falei assim, gente, eu tenho que trabalhar nessa empresa aqui. Escolhi aquela empresa, só que meu irmão, ele era muito...
Gente, esqueci de falar que meu irmão sobreviveu, tá? Tá normal, Graças a sobrevive, Deus. Meu irmão trabalhava junto comigo e eu falava, gente, como é que eu faço? Porque eu não posso deixar ele assim. A gente saiu junto da empresa. A empresa era nossa, a gente fechou a empresa. Como é que eu faço? Eu fui lá e o cara falou, não, eu quero te contratar. Eu montei toda a estrutura da área nova que nasceria e contratou eu, meu irmão e mais 2 pessoas. Não tinha nenhuma vaga, a gente fez ter 4. Porque você acredita e defende aquilo que você acredita de maneira autêntica. E aí você muda o meio. Você muda o meio. Você vai no meio que você realmente se adapta e que te merece, que a partir do momento que você sabe as suas qualidades e a sua competência. Eu defendo muito, assim, 2 demissões. Ou você se demite da empresa, ou você demite a sua mentalidade retrógrada da empresa que você está, para que você seja uma pessoa diferente. Então, nos momentos em que as pessoas que são mais frágeis em relação a isso, elas precisam se demitir essa mentalidade, sabe? Porque, gente, o máximo que vai dar errado na sua vida, se você não conseguir enfrentar essa pessoa, é você ser mandado embora. Aí você pega seu acerto, você pega a sua vida e faz alguma coisa melhor. Meus amigos que têm 3 anos, 4 anos, são demitidos, me mandam mensagem, Lucas, fui demitido. Eu falo, uhul, é a hora. Bora pra próxima. Fizeram com você o que você não teve coragem de fazer. As pessoas são muito acomodadas, né? Então, eu também passo por dificuldades. Eu também fico pensando, se minha empresa não der certo, eu também tenho quem eu busco. Eu vou no meu pai fala assim, Lucas, mas você tem dúvida de que a sua empregabilidade é altíssima? Porque eu com 15, 16 anos, eu escutava meu pai falar, não se preocupe, sem o curso superior, não se preocupe com o seu emprego, preocupe com a sua empregabilidade, a sua capacidade de ser aceito nos meios em que você tiver. Consequência, né? Então, acho que o protagonismo é isso, sabe? A gente ativar isso que a gente tem para fazer o bem, seja lá onde você estiver, para deixar as marcas com impacto. Até porque a nossa vida, a gente não tem ideia de quando vai acabar. E quando acabar, ninguém vai lembrar da gente pelas metas que a gente bateu. Ninguém vai chegar lá e falar assim, nossa, Suelen, aqueles processos que você ganhou em janeiro de 2022 foram demais. Não vai. Vai falar, nossa, o quanto ela era persistente, né? O quanto ela gostava de brigar pra vitória e o senso de justiça dela. Então é isso que você deixa. Você não deixa os processos de janeiro de 2021. São os números, né? Lucas, e me conta aqui, né? Pensando em tema polêmico, a gente gosta de dar uma cutucada. Qual foi a maior mentira que você já ouviu num treinamento corporativo? Pensando nas empresas. Essa aí, hein? Deixa eu pensar. Aquela mentira deslavada, assim. Cliente tem sempre a razão. Cliente sempre... essa até é óbvia, já é óbvia, né? Mas você sabe, no meu meio, assim, eu não escuto muito falar isso, né? De clientes sempre razão, que a gente sabe que não tem, né? E pronto. Já caiu mas acho que muito, eu vejo muito... ainda tem esse negócio de que venda é dom, que venda é sua habilidade. Você nasceu com o dom de fazer essas coisas, eu discordo. E concordo ao mesmo tempo um pedacinho. Porque eu acho que o dom facilita você, o dom da comunicação. Algumas pessoas têm o dom da comunicação que ajuda você a aprender mais as técnicas para vender melhor. Não é bem o dom da venda, é o dom dom da comunicação, dos elementos da que fala, envolve, né? Sim. Então, para mim, a maior mentira que tem em qualquer história, em qualquer assunto que tem, é as pessoas falando que você tem que ser especialista, muito especialista em uma coisa só. Então, isso para mim é mentira. Só especialista em experiência do cliente, só especialista em inteligência artificial. Isso aí é o meu mundo, tá, gente? Assim, eu tenho cursos de experiência do cliente. Para mim, o estrategista de experiência do cliente é aquele que tem a capacidade de envolver a empresa inteira para trazer a técnica. Eu não sou o melhor profissional tecnicamente de experiência do cliente, porque tem muito mais gente que estuda muito mais do que eu para fazer isso. Mas eu garanto que eu estou entre os melhores para transformar empresas com mentalidade de experiência do cliente. Porque a hora que eu tenho que abrir a porta para um diretor, para defender alguma coisa para o diretor, e eu não sei tecnicamente, eu vou chamar quem sabe, mas a porta já está aberta. Agora, se você é uma pessoa que só sabe aquilo ali, você não consegue nem abrir a porta, você não consegue nem conversar. Eu tenho conhecido meu que fez curso em Harvard e não consigo transformar nada. Eu não fiz curso em Harvard, porcaria nenhuma. E consigo mexer nas estruturas. O seu anseio por tanto estudo, né, por tanto conhecimento, te leva à frente de um especialista em Harvard, né? Vamos colocar dessa forma. Com resultados superiores a isso. Porque, na verdade, é essa busca mesmo de conhecimento. E hoje a gente precisa, né? Porque o número de informações que chegam o tempo todo para nós é imensurável. Então, eu digo assim, ficar focado só, sem abrir a mente para tanta possibilidade, para tanto conhecimento, seria... E habilidades, sabe? Eu tenho minha religião, eu vejo pregações de outras religiões para me ver o que a galera tá falando, porque eu lido com pessoas de todas as religiões, porque eu pego, por exemplo, vou pegar o Dave Leonardo lá, o cara que é gigantesco, eu pego
jogo no ChatGPT e falo assim, me traga as principais características de comunicação e oratória dele para me ver onde eu me encaixo melhor, porque ele é um fenômeno para falar, né? É a mesma coisa eu falo com o Frei Gilson. Qual a diferença dos dois? E aí eu vou capturando isso. Então, assim, não é que eu sou melhor do que as pessoas e nem pretendo ser melhor, mas eu me esforço muito para estudar e aprender as coisas que eu acho que vai ser importante para mim. É um estudo estratégico, né? É um estudo do ser humano, é um estudo que vai abrir muitas portas para fazer essas coisas. Isso E é falando, protagonismo. inclusive, o ChatGPT, você acha que a inteligência artificial, ela veio para trazer protagonismo para quem sabe lidar com ela, para abrilhantar o homem ou para substituir? Não, brilhantar, com certeza. Mari, Eu falo, hoje com o chat, cada um tem um assistente pessoal free ali, se né? você não tem Próprio. capacidade de fazer perguntas para esse chat, ele vai te responder. Primeiro, ele sempre vai te responder coisas positivas. Se você falar que você tá fazendo uma coisa errada, ele vai falar, ó, fantástico, que não sei o quê, que não sei o quê e tal. Ele te faz acreditar em muita coisa que não existe. Mas ele é uma potência. E mais do que o ChatGPT, deixa eu contar uma história para vocês. Conhece a Bayer, Sim. empresa agro, Sim, mundial? Sim. Me mandaram uma mensagem no Instagram uma vez, Lucas, a gente gosta muito de você, queríamos dar um treinamento, tal. E eu, protagonismo, com a minha mentalidade, falei, aí eles, vamos marcar um call. Falei, que call que é esse? Eu sou de olho no olho aqui. Falei, que dia que pode? Tal dia. Falei, olha, coincidência, eu vou estar em São Paulo. Vamos Marcamos, presencial. desliguei o telefone, falei, Carol, ferrou, tem que comprar passagem para São Paulo. Fui para São Paulo, sentei lá com eles, fiquei um tempão com eles, tirei foto, tour na Bayer, tudo. Chegou no final, eu falei, mandei pra Carol assim, falei, Carol, acho que deu certo aqui, acho que deu bom o negócio aqui, o contrato. Aí eles falaram, esquecemos de falar, Lucas, mas é tudo em espanhol. Falei, ferrou. Quê? No final do dia, depois de tudo. Acho que pra eles é tão comum, né, Aham. o idioma lá. E aí eu podia me abater, falar, nossa, perdi. Ah, não, cadê um tradutor? Aí o que eu fiz? Isso há 2 anos, agora já tá muito mais democrático. Encontrei a inteligência artificial, criei um vídeo que eu mostro pra vocês nos bastidores aqui, depois se vocês quiserem, não tem edição, então não tem jeito, né, senão eu ia pular um pedacinho. Mas a gente recomenda de alguma forma para as pessoas verem. O vídeo foi gravado em português, a minha boca estava em espanhol, minha voz foi capturada em espanhol, foi toda em espanhol. Ah, pela IA que faz Pela a IA que faz. a Só que aí o tradução. ponto não é essa tradução. Foi que eu percebi, descobri lá dentro que nenhuma outra área da Bayer estava usando a inteligência artificial para fins educacionais. Então eu falei, então nós vamos fazer os vídeos assim, vamos colocar lá, somos pioneiros em inteligência artificial. Então eu fechei o contrato não só pelo conhecimento técnico e experiência, mas por enxergar que eles poderiam ser pioneiros em algo que eles não estavam sendo. E eu pus, inclusive, o diretor deles para falar espanhol num vídeo em português, que ele já tinha gravado um podcast. Aí achou o máximo. Então eu criei toda a ideia de que, assim, ó, agora eles são pioneiros, nós somos, né, e mexi de maneira positiva com o ego deles dentro da Bayer. Afinal de contas, meu propósito dentro desses negócios é fazer com que as pessoas lá sejam mais importantes do que o mentor. Ou seja, o seu maior limitador ali no momento virou sua principal potência. E aí a pessoa que saiu da Bayer acabou de me contratar para ir para a BASF, para fazer projeto da BASF. E aí você vai rodando, é a mesma coisa a Volkswagen, que eu vou agora para os concorrentes da Volkswagen também, e vai, porque a gente vai criando um centro magnético de atração por características, né? Uma das minhas é esse lado da criatividade com execução, né? Falo muito, todo esse negócio de... Ah, mentira, uma das principais mentiras, sair fora da caixa. Gente, o que você faz voando? Você não faz nada. Você tem que ficar na caixa e abrir a tampa da caixa. Porque você consegue capturar coisa de fora e trazer pra dentro. Você tem que aterrissar nas suas coisas. Não adianta você ficar No fora da chão. caixa sendo uma advogada. Aí você vai lá pra fora da caixa, fica voando e fala, agora eu vou ser o quê? Não vou ser nada. Não, a caixa, você continua sendo advogada, você continua tendo seus projetos. Agora, se você ficar dentro da caixa com a tampa fechada, você morre. Se você ficar fora dela, você viaja e nunca mais volta. Então, pra mim, essa é uma Gostei. das mentiras. Lucas, e a última pergunta para finalizar, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, depois a gente vai Faria marcar muitos. um café pra gente continuar essa conversa tão boa. No mundo em que se premia só quem bate metas, ainda há espaço para criatividade? Com certeza. Porque até pra gente mudar a cabeça de quem só premia quem bate meta, exige criatividade. Né? A criatividade ela é o meio que leva todo mundo para outro patamar. E a criatividade ela é treinável. Né? Você tem que olhar você tem que fugir do seu mundo para conseguir questionar status quo. Eu falei aqui da religião, então eu vejo coisas de outra religião que eu consigo abrir a minha mente para coisas que não fala a minha religião, por exemplo. Isso me faz projetar algo que ninguém nunca fez.
Então, assim, eu na época da faculdade, no comecinho da faculdade, tinha um trabalho lá na faculdade, que era um trabalho, esses trabalhos de faculdade normal, assim, interdisciplinar, uns negócios assim. Aí todo mundo faz o trabalho do mesmo jeito. Eu fui lá e montei um circo dentro da faculdade, tinha palhaço, tinha cantor, tinha tudo, totalmente fora do padrão. Então você redesenha aquilo que parece óbvio para ser reconhecido. Né? Tudo aquilo que você, de maneira que gera impacto positivo. Né? É a ideia que eu contei aqui do diretor lá. Que, não, se eu fosse seguir, se aquela menina quisesse ser reconhecida pelo diretor dela, ela tinha que falar a linguagem dele. Mas eu fui reconhecido por ele falando totalmente o contrário. Então exige a criatividade, abre muitas portas, traz um reconhecimento e principalmente exige uma coragem. Uma coragem de entender que quem controla a sua própria vida é você. Tem coisas que são externas, mas a sua carreira, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, você controla. Eu já passei por algumas transições de carreira e eu escrevi esse dia no meu caderninho de missões, ainda faltam umas 4 transições de carreira. Que eu vou morrer lá pelos 100 anos. Então eu tenho Tamo 38. junto. 38, falta 62. Por aí Vou mesmo. fazer pelo menos 4 coisas diferentes, que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo aqui. Mas com o impacto igual àquele que eu acredito. Por isso que eu não preciso apaixonar por ser mentor, palestrante. Eu tenho que apaixonar pelo impacto que vai gerar essa transformação na vida das pessoas. Muito Ô, bom. Lucas, e um ping-pong aqui rapidinho. Vamos, você vai, outra amiga. Vai, então vai. O que mata uma boa ideia? Nossa, ping-pong é muito difícil. Ping-pong. Tem que, é o Pá. que vier na cabeça, pra pensar O que muito mata não. uma boa ideia? Um ambiente. O pior vício das empresas hoje. O lucro desmedido. Experiência do cliente em uma palavra. Impacto. Uma frase que você falaria pro espelho, pensando nesse espelho aí que você disse há pouco atrás. Quebra o espelho e reflete outras coisas que não são o que é óbvio, né? Que é o que a gente vê na frente do espelho. Muito bom. Adorei. Excelente, A Lucas. gente vai encerrar, né? Tem um presentinho. É um prazer muito grande te ter aqui no podcast Despachada. Sempre muito enriquecedor te acompanhar, estar aqui com você. Trouxemos um mimo, um presente do nosso podcast. Tem um necessaire aqui. Tem voucher também dos nossos Olha, que patrocinadores. Isso. Carol vai Personalizado, ó. adorar. Muito bom. Isso. Viu? Tem hidratação no salão de beleza. Enfim, tem desconto na Chica Bordeaux. Muito Muita bom. coisa Mas por que que a Carol vai bacana. adorar? Eu também vou adorar, né? Ó, o Vai cabelo dele também, todo, mas né? nós também temos aí incentivo para roupas femininas. Quem Ah. está nos vestindo. Aí eu vou adorar muito também, porque vestir a minha mulher. Essenciale. Que legal. Porque a Carol vai. Quando ela se veste bem, eu que ganho, né? Exato. Então, muito obrigada. A gente fica muito feliz. E nós vamos encerrar aqui agora agradecendo aos nossos patrocinadores essenciais e fundamentais por acreditarem tanto no nosso projeto. Chica Bordeaux Acessórios, Globo Contábil, Porto Bank, Patrícia Rezende, Geomática Perícias e Geoprocessamento e Essenziale roupas que estão nos vestindo, Patrícia que arrumou os nossos cabelos e que hoje a gente termina então mais um podcast Despachadas com aquele assunto polêmico, convidados de renome e fica ligadinho que já já tem muito mais para vocês.